Amados irmãos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta oportunidade, sempre com a ajuda de Deus, trataremos do seguinte tema. Preste atenção. E agora, o que faremos? Querido obreiro, não se esqueça de algo sumamente importante. A Bíblia Sagrada não é um simples ou mero livro. A Bíblia Sagrada é a inspirada, a inerrante, a infalível, a inesgotável, a completa, a suficiente, a soberana, a perfeita, a sempre atual e a eterna Palavra de Deus. E que o Espírito Santo, o Divino Preceptor, nos dirija na ministração desta mensagem. Amém. O resultado das últimas eleições gerou, na grande maioria dos evangélicos brasileiros, uma angústia extremada, mas perfeitamente compreensível. Afinal, ninguém deseja para o seu país um regime destrutivo e anticristão, à semelhança do que foi implantado em Cuba, na Venezuela e, por último, na vizinha Argentina. Como essas tragédias estão bem próximas de nós, não teremos de mencionar aqui os milhões de mortos na Rússia soviética e na China de Mao Tse-tung, nem lembrar o genocídio do Camboja e outras experiências de igual modo dolorosas, aniquiladoras e nefastas, sem precedentes na história antiga e moderna das nações. Em consequência dos males causados pelo comunismo, é compreensível e até aceitável, querido irmão, a angústia gerada no espírito, na alma e no coração do povo de Deus no Brasil. Que não nos deixemos, porém, tomar quer por essa angústia extremada, quer pelo medo doentio, quer pelo terror petrificante, porque há um Deus no céu que está sempre a zelar pelos seus pequeninos. Por este motivo, buscaremos responder biblicamente a uma pergunta que, nesta instância tão difícil, muitos crentes estão a repetir ansiosamente. E agora, o que faremos? Ponto número 1. Identificando o nosso campo de batalha. Antes de tudo, precisamos conhecer a arena da renhida batalha na qual nos encontramos. Desde já garanto-lhe, querido irmão, que ela não se trava em Brasília, nem no Nordeste ou no Sudeste, mas nos lugares celestes, conforme declara o irmão Paulo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios capítulo 6 e versículo 12. Daniel teve uma experiência muito semelhante à nossa. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, lutava o santo profeta em oração pelo povo de Israel, que jazia disperso por todas as nações. Após haver jejuado 21 dias, o Senhor deu-lhe a perfeita compreensão daquela batalha através de um santo anjo. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Daniel capítulo 10 e versículo 13. O anjo de Satanás, identificado na Bíblia como o príncipe do reino da Pérsia, intentava apossar-se de Ciro para que o benévolo monarca não mais auxiliasse os filhos de Israel a voltar à sua terra e a reconstruir o santo templo em Jerusalém.
Seres iguais a esse buscam agora tomar o Brasil e outras nações cristãs, a fim de que não evangelizemos os demais povos, nem mais alcancemos os confins da terra com o Santo Evangelho. Atos capítulo 1 e versículo 8. Não subestimemos, pois, a gravidade da situação que ora nos abisma. Estamos a enfrentar não a carne, nem o sangue, mas anjos malignos que, se não forem pronta e eficazmente detidos, acabarão por destruir o nosso país e a minar o que resta da outrora forte, bíblica e piedosa Igreja Evangélica brasileira. Voltemos então a orar como o santo profeta, pois o atual capítulo de nossa história está a requerer intercessão, rogos, clamores e todas as nossas lágrimas. A nossa luta não é política nem partidária. É uma desgastante peleja espiritual. Nessa guerra, eis como se portou Daniel, o homem muito amado do Senhor. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Daniel capítulo 10 e versículo 3. Ponto número 2. Congreguemo-nos para orar e interceder pelo Brasil. Quando Senaqueribe sitiou Jerusalém para tomá-la e através dela destruir o reino de Judá, o rei Ezequias não perdeu tempo em responder aos insultos do assírio, mas recorreu ao profeta Isaías em busca de oração e intercessão, conforme lemos nas Sagradas Escrituras. E o rei enviou a Eliaquim o mordomo, e a Sébina, o escrivão, e aos anciãos dos sacerdotes, cobertos de sacos de pano grosseiro, a Isaías, filho de Amós, o profeta. E disseram-lhe: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, e de vitupérios, e de blasfêmias, porque chegados são os filhos ao parto, e não há força para os dar à luz. Isaías 37, versículos 2 e 3. Busquemos outro exemplo bíblico sobre o poder da oração dos justos e tementes a Deus. Quando o perverso Amã estava prestes a destruir os judeus da Pérsia, a rainha Ester não os incitou a sair pelas ruas tremulando faixas e gritando slogans de vingança. Contrita e consciente de sua responsabilidade diante do Deus de Israel, concitou a todos a jejuar, porque somente assim haveriam de mover o coração do Senhor em prol da indefesa comunidade judaica. Suas palavras denotam urgência e santo equilíbrio. Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Ester capítulo 4 e versículo 16. E como resultado daquele congraçamento, a intervenção de Deus veio pronta e eficazmente em favor dos judeus espalhados pela imensidão do Império Persa. Procuremos agora um exemplo similar em um Novo Testamento.
Logo nos primórdios da igreja primitiva, quando o Sinédrio de Jerusalém movia dura e sistemática perseguição contra os discípulos de Jesus Cristo, não saíram eles às ruas a gritar palavras de ordem contra as autoridades locais. Conscientes de sua responsabilidade espiritual, entraram a orar ao Senhor. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos capítulo 4, do versículo 29 ao 31. Portanto, abandonemos o ativismo político e recorramos ao Senhor. Aos seus pés, roguemos em favor de nossa pátria, para que não venhamos a ter o mesmo destino das nações que nos cercam. Ao invés de gritarmos slogans provocativos e mundanos contra a situação atual, clamemos aquele que jamais deixou de intervir prontamente em favor de seu povo. Ponto 3. Não paralisemos as atividades da igreja local, pois esta nuvem carregada e amedrontadora logo passará. Se esta tribulação não for prontamente vencida, lançar-nos-á do pavor ao terror. E assim, correremos o risco de perder todas as nossas propriedades e características de povo de Deus. Sigamos, pois, o conselho de Salomão, e não nos obcequemos com essa nuvem sobrecarregada, escura e perturbadora, porquanto brevemente ela desaparecerá, pois o céu pertence ao Senhor. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Eclesiastes capítulo 11, do versículo 4 ao 6. Por conseguinte, congreguemo-nos regularmente e congregacionalmente adoremos ao Deus único, vivo e verdadeiro. Prossigamos a evangelizar o Brasil e a fazer missões, pois já estamos na última hora desta dispensação, conforme nos ordena o Senhor Jesus, dando-nos Ele próprio exemplo de contínuos trabalhos e redobrados esforços em prol do reino de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. João capítulo 9 e versículo 4. Os negócios do reino de Deus são mais importantes do que os desta vida. Ponto de número 4. Animemos os santos e não os deixemos à mercê da guerra psicológica de Satanás. Que fique bem patente às nossas igrejas e congregações. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Salmo 24, versículos 1 e 2. Logo, o Brasil também pertence a Deus.
E sendo Deus quem é, jamais perderá o controle sobre Brasília, sobre os estados desta federação e sobre cada município e vilarejo deste imenso, belo e muito abençoado país. Animemos a cada crente a fazer a ousada profissão de fé dos homens e mulheres da história sagrada. O Senhor é quem me ajuda. Não temerei. Que me fará o homem? Hebreus capítulo 13 e versículo 6. Levemos em consideração outro sim, que toda esta angústia não pegou nosso Deus desprevenido, pois ele conhece o fim de todas as coisas, desde o princípio de cada uma delas, conforme escreve o santo profeta. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncie o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o Oriente, e o homem do meu conselho desde terras remotas. Porque assim o disse, e assim acontecerá. Eu o determinei, e assim o farei. Isaías capítulo 46, do versículo 9 ao 11. Ponto 5. Dignifiquemos nossa vocação celestial. Finalmente, andemos de tal forma a dignificar a nossa vocação celestial, segundo nos preceitua o irmão Paulo. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Efésios capítulo 4, versículos 1 e 2. Noutro livro, o autor sagrado continua a lembrar-nos de nosso chamamento espiritual. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Hebreus capítulo 3, versículos 1 e 2. Se tão sublimemente fomos chamados por Deus, não nos rebaixemos aos comportamentos profanos e contrários à Bíblia Sagrada. Evitemos, pois, impropérios, xingamentos, palavras torpes e ofensas a este ou aquele político. Eis a exortação do santo apóstolo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Efésios capítulo 4 e versículo 29. Enfim, sejamos sal e luz. Mateus capítulo 5, do versículo 13 ao 16. Um crente não precisa ser neutro ou isento politicamente a fim de dar um bom testemunho de sua fé. Ainda que tenhamos a nossa posição política, desde que esta não contrarie a Bíblia Sagrada, a inspirada e inerrante Palavra de Deus, manifestemo-la com mansidão e dignidade, como fez o apóstolo Paulo ao reivindicar os seus direitos como cidadão romano. Atos capítulo 16 e versículo 37. Não nos reunamos, pois, em ajuntamentos inúteis,
profanos e blasfemos, que sempre acabarão por desabonar o bom e santíssimo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a eficácia do Santo Evangelho. Conclusão. Afinal, o que faremos agora? Já sabemos que a luta que ora enfrentamos não tem como arena este mundo, mas as regiões celestiais. Portanto, lutemos em oração, jejuns e lágrimas, como fez Daniel. Ele sabia que aquela batalha não seria vencida com passeatas, concentrações e palavras de ordem, pois o inimigo não era a carne nem o sangue, mas os príncipes do império de Satanás. Eis porque perseverou em oração até que o Senhor dos Exércitos interveio na história de seu povo. Nesta luta, por conseguinte, não nos descaracterizemos como povo de Deus e testemunhas de Jesus Cristo. Sejamos prudentes e continuemos a agir como sal e luz deste mundo, para que o Santo Evangelho não seja vituperado pelos incrédulos. Finalmente, estejamos cônscios desta verdade. Seja quem for que estiver no comando de Brasília, o Deus Todo-Poderoso jamais perderá o controle sobre o Brasil e as demais nações, pois do Senhor é a terra. Agora, o que faremos? Continuemos a ser a peregrina, vera e santa Igreja de Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus, da terra, de todas as nações e do Brasil. Tu sabes que o teu povo neste país viu-se frustrado em consequência dos resultados das últimas eleições. Houve tristeza, amargura e até depressão. Do ponto de vista humano, todos nos vimos frustrados. Apenas do ponto de vista humano. Porque, espiritual e biblicamente, tua é a terra, Senhor. Tu comandas todas as coisas. E, seja quem for que estiver no comando de Brasília, o controle absoluto de todas as coisas, o controle soberano de todas as coisas, pertence a Ti, e somente a Ti. E eu tenho certeza absoluta, Senhor, que nada será feito a não ser que o queiras. Agora, abençoa o teu povo, aviva-o, batiza no Espírito Santo, cura as enfermidades, realiza sinais e maravilhas em nosso meio. E envia-nos, ó Deus, um grande avivamento, que venha despertar o nosso país de norte a sul e de leste a oeste. Tu sabes que precisamos deste avivamento mais do que nunca. Por este motivo, à semelhança do teu santo profeta Abacuque, eu oro: aviva, ó Senhor, a tua obra. E que as tuas igrejas, já despertadas pelo toque do clarim do teu evangelho, levantem-se, evangelizem o Brasil e façam missões até os confins da terra, sem impedimento algum. Pai, nós queremos a tua vontade sobre todas as coisas. A nossa vontade não é boa, é ruim, é decepcionante, mas a tua vontade é boa, é perfeita e muito agradável. Portanto, que nós possamos vivê-la intensamente, sabendo que tu estás a tomar conta de cada um dos teus pequeninos no Brasil, na Argentina, na Venezuela, no Chile,
em Cuba, nos Estados Unidos, no Canadá, na Rússia, na China. E temos a promessa também de que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque a tua igreja é a noiva do Cordeiro. Ela é santa, ela é vera, e neste momento peregrina para Jerusalém celeste. Consola, Senhor, os nossos corações neste momento, fazendo apenas a tua vontade, e que toda tristeza, e que toda depressão, e que toda frustração saiam de nossos corações agora, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém. Amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Orai por nós.